Eu quero pedir que você abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Nós vamos ler e depois já vamos nos assentar para meditarmos a palavra do Senhor. Continuarmos meditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Hoje eu vou ministrar sobre a Bíblia é a palavra do Pai eterno. A Bíblia é a palavra do Pai eterno. Nós temos algumas dificuldades de linguagem e de entendimento quando a gente fala pai. Porque se o pai envelhece, a gente pensa que ele está ficando caduco e fora do tempo. Se o pai não conhece tecnologia, parece que quando fala pai, ele está fora da realidade. Mas a paternidade de Deus para conosco é como se nós tivéssemos 2 a 3 anos de idade. Um pouquinho maior que o Israel. 2 a 3 anos de idade. Sobrevive alguém sem o pai? Quantas vezes uma criança de 2 a 3 anos chama pai? Pai, 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 mãe, mãe. Chama mãe, sim, Lucimar. Eu ia falar já. Estou só dando uma chance para os pais. Chama muito mais mãe do que pai. Não é verdade, Renan e Thaís? Chama muito mais. É assim que nós somos diante do Senhor. Vamos dizer que nós somos 2 a 3 anos, e isso ainda dando uma melhorada para a gente, Alton e Vanessa. Chama pai e mãe muitas vezes. É alguém que socorre, é alguém que sustenta, é alguém que, se não tiver, a gente não sobrevive. Amém? Então, pense em pai dessa forma. Não no pai que você teve, no pai que você não teve, mas no pai que você tem, que é o Pai eterno. João capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: mas a todos, obrigado, Cristina, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Podeis assentar? Nós falamos sobre a Bíblia ser a constituição do cristão, sobre a Bíblia ser a constituição do reino de Deus. E sim, ela é a Constituição, é aquilo que estabelece a forma com que o reino de Deus se movimenta, é aquilo que estabelece a forma com que nós devemos viver. Mas a Bíblia com palavra de pai, eu quero dar uma conotação diferente um pouco do que nós temos tido sobre a Bíblia. E a minha diretriz do Senhor nesse ano é falar sobre a Bíblia. E eu devo ministrar mais uma vez, além dessa vez, se Deus me permitir. Então, eu quero encerrar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Nós somos filhos adotados por Deus. Parece que algumas vezes não temos a consciência disso. Você tem sempre, Emerson, essa consciência? Eu não tenho sempre a consciência de que eu sou adotado como filho de Deus. Se a gente tiver essa consciência, a gente vai se relacionar mais com Ele. Porque Ele é um Pai que pode todas as coisas, faz todas as coisas, tem tudo no seu controle. É deturpado o conceito de paternidade para nós humanos. É deturpado que a gente compara com aquilo que a gente tem na terra. E o que a gente tem no céu é muito maior, por isso que algumas vezes a gente não alcança. Jesus Cristo revelou graça e verdade para nós. Ele revelou. No versículo 16 ao 18, aqui de João, ainda no capítulo 1, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça é o seguinte: graça é algo que nós não merecemos e que não temos como adquirir. É isso que nós temos recebido de Jesus. Preste bem atenção nisso. Graça é algo que nós não temos condição de comprar, não temos a condição de gerar, só Deus pode gerar através de Jesus Cristo, nós temos recebido isso. Porque a lei, no versículo 16, foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Amém? Deus unigênito, Jesus Cristo. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas, como se fossem uma. Ele trouxe a revelação. A única revelação de Deus que nós temos é em Jesus. A Bíblia toda encaminha para isso.
Por isso que a Bíblia, a palavra do Pai, ela diz assim, olha aqui, olha o meu Filho, o unigênito, o primogênito de Jesus Cristo, vê o que Ele falou, orienta o que Ele falou e segue, porque nisso você vai encontrar a plenitude da tua vida. Como a gente tem uma ideia distorcida de Pai, a gente algumas vezes não se liga à Bíblia. Mas quando essa palavra for revelada, e eu peço ao Deus que essa palavra seja revelada no teu coração hoje, se ela já não foi, para você se ligar com o Pai, através da palavra, né? Não existe nenhuma outra forma de passarmos a eternidade com Deus, se não for através de Jesus Cristo. Não tem outro jeito. E o Pai diz isso através da palavra. Não é por aquilo que nós fizemos para Ele, é por aquilo que Ele fez por nós. A gente precisa conhecer um pouco de história, precisa conhecer um pouco daquilo que aconteceu antes, porque se a gente olhar só no que está para frente e não olhar o passado, e não olhar o que está feito para nós, para a gente referenciar a nossa vida, a gente vai errar. O que Jesus fez, Ele fez, está feito, mas eu agora preciso fazer a minha parte. Então, quando a gente olha para a palavra do Pai, e eu quero falar primeiro que a Bíblia relata fatos sobre a história do ser humano. A primeira coisa que a Bíblia é a palavra do Pai. O Pai conta histórias para nós, para a gente aprender. Você contava história para os seus filhos, agora a minha neta chega e diz assim, vovô, conta as histórias que você contava para o meu pai. O pai já me contou algumas, mas disse que você contava muitas histórias para ele. E todas as histórias que eu contava para ele tinham, Marcos Barbosa dos Santos, um objetivo. Sempre eu contei histórias para o meu filho com intenção. A primeira é que ele dormisse logo, não acontecia. Quase sempre eu perdi, né? Tinha que contar a segunda e a terceira. Algumas vezes eu dormia, ele, pai, já vou. Continuava a história, Robert. Eu disse, essa parte você já falou, pai. Eu disse, não, é só para contar um pouquinho de novo, fortalecer. Mas sempre tinha um propósito, ensinar alguma coisa para ele. Deus nos conta história também para isso. Se você olhar o Velho Testamento, você vai ver famílias que se acabaram, se perderam. Você vai ver governos que não deram certo, cidades que foram dizimadas, acabadas. Você vai ver governos que terminaram, nações que terminaram. Você vai ver coisas cruéis, mas você vai ver o início, o fim de governos, de nações, de famílias, e sempre Deus vai colocar a causa disso. Por que aconteceu isso, Rosana? Porque não serviram ao Senhor. Por que foram abençoados? Porque obedeceram ao Senhor. O Pai conta histórias, mas se eu não vejo as histórias, é porque é coisa antiga. É claro que é coisa antiga, é coisa que já aconteceu. É história. Talvez precise um antropólogo aqui para dizer que as coisas se repetem. Os pesquisadores pesquisam a história para entender o que aconteceu e veem que o que está acontecendo é do mesmo jeito, só mudou a tecnologia e o lugar. Então a gente precisa conhecer o Pai quando Ele fala. Estava falando com uma pessoa esta semana, estávamos eu e o pastor Fernando conversando com uma pessoa, e o Espírito do Senhor colocou uma palavra no meu coração, e ele é um líder, e nós dissemos para ele, você precisa ler o livro de Neemias, porque lá Neemias tinha um propósito e tinha muita oposição, ele não deu bola para a oposição, ele focou no propósito dele, que é reconstruir uma cidade. E ele foi exitoso, ele foi vitorioso, ele conseguiu, porque ele primeiro se dobrou diante de Deus, depois ele falou com as pessoas, e não deu conversa mole para um para outro, ele ouviu o que o Pai do céu disse para ele fazer, e fez. Essa história fortalece o meu coração para ouvir o que Deus tem para mim. Quando você também começa a ler a Bíblia, e olhar, a Bíblia relata uma série de fatos, de histórias, você também vai aprender a ouvir quando é Deus falando. Quando é a tua consciência dizendo para ti, isso já está aí dentro, você já sabe que é certo e errado. E você vai começar a discernir também quando não é a voz do Pai, porque você vai estar todo dia lendo a Bíblia, todo dia você vai estar ouvindo o Espírito Santo, todo dia, quando alguma voz vier diferente, você sabe que não é. Se eu fico uma semana sem ver o meu neto mais novo, fala vovô, ele já dá uma olhadinha, falo 2, 3 vezes, aí ele vem. Mas se eu fico falando com ele uma semana seguido, é só ele ouvir a voz do vô que ele vem. Entende? Nós precisamos acostumar com a voz do Pai. Também a Bíblia, além disso, ela nos dá a oportunidade de fazer uma autoanálise, de fazer um autoexame sobre como a gente está. Né? Nós
muitas vezes praticamos princípios errados, e aí já dá consequência. Outras vezes nós temos algo que aconteceu que não é o que eu gostaria que acontecesse, mas eu examino, puxa, mas eu fiz certo. Mas então por que está acontecendo isso? Você já vai examinar. Nós vimos semana passada, o Eduardo ministrou sobre Tiago, né? Sobre como você já tem posto ali, aquilo que você fizer, é o resultado que você vai ter. E Tiago 1,5 diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a dá liberalmente. Quando eu me converti, eu pedia, e continuo pedindo a Deus sabedoria, mas eu pedia todo dia, eu pedia com muita insistência, eu dizia para o Senhor, eu tenho faculdade, eu viajo, eu até pensei que eu sabia alguma coisa, mas Senhor, eu quero a Tua sabedoria, porque ela é diferente. Então peça a Deus nessa noite, deixa Deus liberar para você, e fique preparado para receber essa graça, não é porque você merece, não é porque você faz tudo certo, é porque você pede e você quer fazer certo, esse é o propósito. O Senhor não considera as nossas falhas, senão o Robert não ia trazer nada para nós. Nós não íamos ter nada, Ele considera a nossa vontade de acertar. O Pai quer que o Filho acerte. A Bíblia é pessoal. A voz do Pai para mim, a voz para minha família, a voz do Pai também para uma cidade, para uma nação. A Bíblia é a voz do Pai eterno, aquele que quer que você dê certo, aquele que te fez e sabe para quem te fez. Aquele que sabe o que aconteceu com você, aquele que sabe o que aconteceu comigo, e que nos protegeu e nos preservou até o dia de hoje, para que a gente tome decisões por Ele, é a voz do Pai. A gente precisa ter um relacionamento diário com o Pai. Um segundo ponto que eu quero falar, além de que Deus conta histórias para nós, ministra o nosso coração, e se você não estiver entendendo nada da Bíblia, quando você lê, você peça, Deus, eu não estou entendendo nada desse negócio aqui, me dá entendimento, que palavra tem para a minha vida aqui, e o Senhor vai te dar revelação. O segundo ponto é que a Bíblia mostra o amor, mostra o que é o amor de fato. Nós também temos uma distorção sobre o amor, irmão Irineu, nós achamos que o amor é paixão, que o amor é a atração entre um ser humano e outro, e isso é muito fraco para ser o amor que Deus mostra. Esse amor de homem ou mulher não representa o amor de Deus. Nós também precisamos entender da forma com que Jesus deu o entendimento. João capítulo 3, versículo 16 ao 18, um pouquinho para frente, está dizendo aqui assim, um pouquinho da frente onde nós lemos, esse é um amor que exige algo que a gente não consegue dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amados, essa palavra é tão forte. Jesus, ele foi para a cruz, sabendo que ele ia passar por um sacrifício, mas ia pagar um preço injustamente por nós. Ele tinha consciência quando ele foi para a cruz. Presta bem atenção, porque hoje é um culto com Santa Ceia. Ele não nos pede para a gente ir para a cruz ADL, mas Ele nos pede para ter uma vida dedicada a Ele primeiro. É isso que Ele nos pede. E esse é o autoexame que nós precisamos fazer. Ele foi para a cruz, sabia que era injusto, mas sabia o propósito que ele tinha aqui na terra, porque o Pai revelou para ele, porque ele estava com o Pai. Nós não entendemos o propósito que Deus tem conosco, e daí não nos apresentamos a Deus, e vivemos do jeito que for. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente se apresente a Ele. Esse amor que Ele teve por nós, nós não temos a condição de fazer por Ele. O Fernando falava aqui, o pastor Fernando falava sobre um dia que ele estava na favela, tem o apóstolo Walter Fiel, que esteve aqui conosco ministrando algumas vezes. Ele disse que no processo de conversão dele, ele foi provado, e eu vou falar sobre a provação daqui a pouquinho. E um dia ele estava na favela pregando, e um bandido deu um tapa no rosto dele. E ele é um homem impetuoso, mas Jesus tinha convertido o coração dele. Ele disse assim, eu te perdoo em nome de Jesus. O bandido gritou, meteu-lhe outro tapa no outro lado do vidro. E ele disse, eu te perdoo e eu te amo em nome de Jesus.
tem que estar convertido para fazer isso. Tem que estar convertido para fazer isso. Tem que ter do Senhor. Imagine ir para a cruz. Para isso já é difícil, para se conservar íntegro, Valdecir, diante de uma situação como essa, já tem que ser convertido. Imagine para ir para a cruz. Agora, o que o Senhor nos pede? O Senhor nos pede para a gente se apresentar e confiar nisso. No versículos 12 ao 14, diz assim, ainda de João 3, se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, acreditar que Ele foi conscientemente para o sacrifício, para nos salvar, mas nós também precisamos nos apresentar como sacrifício vivo para Ele. Isso é o que Ele pede em Romanos capítulo 12, versículo 1, Ele diz assim, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não está pedindo para a gente ir para a cruz, Ele está pedindo, José Wagner, para a gente se apresentar. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Se ofereçam para viver, para que Cristo possa implantar o projeto dele na sua vida. Será que isso é difícil? Será que por amor a Ele não é possível fazer isso? Eu vou falar algumas coisas aqui, e você vai te examinando, vai pedindo a revelação da palavra do Senhor. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, o Senhor diz assim, coloca na tela para nós, portanto, irmão, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Eu quero dar uma paradinha aqui, você só está aqui porque tem fé, se você não tivesse fé, você não estava aqui. Então, aplica essa fé em Jesus Cristo. Não queira compreender tudo, que a gente não compreende tudo de uma vez só. Aplica ela em Jesus. E deixa as coisas andar. É dom de Deus. 9 e o 10. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Deus tem um projeto que tem a ver com a gente. E Ele quer que a gente faça boas coisas que já estão preparadas e prontas. Se nós estivermos nele, nós vamos fazer 100%, ou próximo de 100% daquilo que Ele projetou para a nossa vida. Se nós não estivermos nele, nós vamos correr o risco de fazer coisas que não estão certas, Carlos. E aí depois nós vamos sofrer a consequência e não sabemos por quê. Mas é que nós não pegamos a instrução do Pai. Nós não gastamos, Rafael, tempo com Ele, ouvindo a sua voz. E Ele não fala tudo, Ele fala uma palavra. Quinta-feira, estava no momento de ministração, quando eu sentei no banco, na mesa de convidados, numa ministração, o Senhor me deu uma palavra para algo específico que eu precisava. Eu não pedi naquele dia, mas naquele dia aprove o papai falar, porque eu tinha falado com Deus na ida, tinha conversado com Deus, estava lá a serviço do Senhor, mas algo que eu precisava, irmão Raimundo, veio numa hora que eu não estava esperando, mas eu ouvi que foi a palavra do Pai. E antigamente, Borges, vinham essas coisas, eu só lembrava depois que passava do pastor Danilo, porque eu tinha menos comunhão com o Pai. Então, está falando aqui um homem que tem falhas, que tem dificuldades, que tem defeitos, mas que está tendo cada dia mais comunhão com o Pai, que está vendo o efeito disso, que precisa passar para a igreja e testificar. Tire tempo com o papai, com a palavra dele, Adriano. E a gente vai entender como ele funciona, ele vai entender a voz dele. Ele não precisa de uma liturgia aqui no culto. Nós viemos ao culto porque a nossa responsabilidade, a nossa forma de agradar o Pai, de receber instrução, mas a hora que Ele vai falar conosco. Ele vai falar aqui, vai falar em casa. Nós temos um mau hábito, aqui vai uma orientação, uma exortação, vai um ensino, e vai uma forma de confrontar, porque a Bíblia também nos confronta. Nos confronta e nos prova, é o próximo
ponto que eu quero falar, mas eu quero dizer aqui uma outra coisa. Nós temos uma mentalidade de dizer assim: servir a Deus é difícil. Algumas vezes sai da nossa boca uma palavra assim, que, nossa, é difícil ser cristão nos dias de hoje. Quem já alguma vez falou isso? Mas vamos analisar um pouquinho. O que é difícil, gente? Eu não sei com o que a gente está comparando. E o Senhor me constrangeu a falar isso para a igreja. E eu preciso falar isso para a igreja. Com o que nós estamos comparando? Será que eu viver condenado ao inferno e viver salvo em Cristo Jesus, é difícil viver salvo em Cristo Jesus ou é difícil viver condenado ao inferno? Será que eu estou comparando isso com as distrações e diversões que são colocadas como iscas para a minha vida, para que eu não chegue aos pés do Pai e não ouva a palavra dEle, para me infantilizar, para me mimar minha natureza humana? Será que eu estou humana, caída e pecadora? Será que é com isso que eu estou comparando? Muitas vezes nós estamos como um crente bardoso, um cristão manhoso. A gente quer ser agradado. Amados, será que é difícil? Difícil é não ter paz interior. Difícil é não ter o Espírito Santo para consolar. Na hora que a gente se angustia, tem dificuldade, você dobra o joelho, você chora na presença do Senhor e sai restaurado. Você vem a um culto, entra de um jeito, sai de outro. Você recebe uma oração, você é restaurado. Difícil é não ter isso. E isso é difícil. Agora, exige sacrifício? Claro que exige. Exige renúncia? Claro que existe. Claro que exige, lógico, mas dá para comparar com estar nas mãos do diabo? Difícil é ser influenciado pelos espíritos malignos, difícil é não ter paz interior, difícil é carregar o peso da culpa, o peso de pecado que não é confessado, o peso da vergonha, o medo, difícil é ser preso por vícios, isso é difícil. Difícil é ter uma angústia dentro de si que não tem sossego, que não encontra dia, que toma uma cachaça, toma um trago, daí descansa aquela noite, no outro dia a angústia está lá no mesmo lugar. Isso é difícil. Servir o Senhor, abrir mão das coisas que são prazerosas sob alguns aspectos, fazem bem, isso é difícil. Mas nós temos que amadurecer. Nós temos que ouvir a Deus como uma criança de 2 anos, 3 anos. Mas nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Porque senão a gente não vai ouvir a voz do Pai. É difícil servir o Senhor porque eu tenho que dar mais o meu tempo. Quem me dá vida? Eu fui orar hoje para um homem em fase terminal lá no Seong. Hoje de manhã. Magro. Ele diz aqui, ó, estou aqui, ó. Curioso, e estava mesmo, digo, é verdade, está curioso, 47 anos, 4 filhas, 6 netos, morrendo, comido pelo câncer. Uma vida inteira para consertar e agora não tem mais tempo. Tem coisas que são difíceis, mas difícil é ir lá orar por ele, não, difícil é estar no lugar dele. É difícil ter que deixar minhas coisas para lá? Não. Difícil é se não tiver quem vá. Não é difícil isso vai exigir um sacrifício. Mas isso é difícil. Aqui nós estamos comparando quando a gente diz que é difícil servir a Deus, e aí fala para os nossos filhos, as pessoas que nos rodeiam, e que estão ali querendo se achegar a Cristo, que vai ser difícil. Difícil é estar nas mãos das trevas, amados. Vamos mudar o linguajar com muito amor, com muito carinho. E eu sei que é uma forma de expressão, mas é o que precisa mudar, é o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente tem dentro da gente. A Bíblia nos confronta e nos prova, para a gente ser curado, liberto, para a gente mudar a nossa mentalidade. Esse é um confronto que eu falei agora. Estou confrontando a forma da gente falar. Né? Quem pode assistir no YouTube o culto da semana passada, com uma série de indicações lá de Tiago, né? Sobre a fala, né?
mas a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. Nós somos aquilo que pensamos, a Bíblia fala. Não estou falando aqui de pensamento positivo, estou falando aqui, vamos mudar um pouquinho, vamos colocar Filipenses capítulo 4, versículo 8, fica mais bíblico, né? Mais fácil. A Bíblia diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Autoexame. Quanto por cento do teu tempo você pensa coisas boas, que são coerentes com a que a Bíblia fala? Responde, David, para você. Não precisa falar para Samara, não. Responde para você. Isso para cada um de nós. O que ocupa o nosso pensamento? Quantas lutas precisam ser feitas, porque o nosso pensamento se transforma em sentimento, e daqui a pouco se transforma numa ação, ou então numa omissão, que é pecado do mesmo jeito, Valdeci. A gente não faz nada errado, mas também não faz o que é bom. Está pecando do mesmo jeito. Sabe que tem que fazer e não faz, está pecando, está errado. E a Bíblia nos confronta nessas coisas também. E no que fazemos, Filipenses 4:9, fala assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus que criou todas as coisas vai estar com você, quando você fizer aquilo que Ele disse que é para fazer. Mas eu preciso estar com Ele para saber, aprender e ser capacitado como fazer. A gente não sabe naturalmente, Rafael, como fazer. Rafael Marques agora, né? Antes foi o Gonçalves. A gente não sabe como fazer, a gente precisa aprender, Bruno. E se a gente não aprender do Pai, das outras pessoas, a gente já tem restrição. A gente precisa aprender da Bíblia. Eu vou dizer outra coisa, que é um confronto à nossa forma de fazer. Eu já vi cristão pedir: meu Deus, ora aí, pastor, para eu ser livre dessa provação. Não podemos ser livres das provações, irmão. Nós temos que passar pelas provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, por favor, coloca na tela. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago e Nicole, ó, já tem o teu nome mesmo, então você tem a obrigação de saber o livro de Tiago, né? E a Nicole está junto aí também. Lê para conhecer um pouquinho melhor e ver se ele está naquele prumo, senão aperta. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Se você não for provado, você não vai ter resiliência, não vai ter resistência, não vai conseguir dar sequência. Daí como é que faz? Aí não faz. Porque a gente se queixou da provação, irmão Socorro. Não passou pela provação, ora quando vem provação. Pede oração por irmão, mas não foge, porque senão vai vir de novo. É ruim fazer prova. Eu repeti um ano na escola. Repeti o primeiro ano. Brinquei demais, fiz muita bagunça. Repeti. Nossa, que coisa ruim fazer a prova daquilo que você já sabia. Os colegas lá na frente: oi, daí, como é que está lá? Nossa. A gente só vê depois que perde. Não, faça o que a Bíblia está dizendo e você não vai ter que ouvir isso depois. Se você quer ser perseverante, quer ter resultado na tua vida, você precisa passar pela prova, Thaís. Não tem como não passar, irmã Maria Alessandra, tem que passar. Coloca 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 9, por favor. Olha os estágios, a gente tem que mudar de fase na vida, mudar de fase como cristão, precisa mudar de proximidade com o Pai, precisa ouvir a voz do Pai. Esses dias uma irmã falou comigo sobre visão que está tendo do Senhor. Eu tenho visões e sonhos de vez em quando. E eu digo: puxa, Senhor, que bacana, né? Aí o Senhor falou comigo assim: estou falando contigo todo o tempo, você está me ouvindo. Para cada um é de um jeito. Digo: glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade o amor.
Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais dentro de você, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego. A gente cantou aqui para não ser cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Se esqueceu que é filho de Deus, que tem um pai, que tem um projeto, que vai exigir mais de você, que tem mais coisas para revelar, que tem mais coisas para trazer, mas precisa mais de você. Precisa mais de você perto do papai, no corpo de Cristo. Porque é para isso que a gente vive, e aí ele vai fazer tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que satisfaz a gente, e muito mais do que isso ainda. Nós precisamos entender que mudanças, sempre que a gente vai mudar de um estágio, como está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 9, sempre vai exigir de alguma coisa. Quem já fez mudança de casa aí alguma vez? Ô Franciele, não precisa levantar a mão. Quando você muda de casa, você tem um monte de trabalho a mais. Você não sabe tudo o que você tem que fazer. Quem já furou cano errado, aí a parede com cano errado e soltou água lá, aí criou um baita problema. Eu tenho um trauma desse negócio. Porque você não conhece o que tem ali, então tem coisas que você vai ter que ajustar, fazer de novo, vai ter que refazer, não vai ser do mesmo jeito. Eu quero dizer para você que é cristão e que quer ter mais de Jesus, não vai ser tudo da mesma forma, Maria Isabel. A cada dia vai exigir mais da gente. E eu quero concluir agora. Eu quero ler Hebreus capítulo 4, 11, 12 e 13, uma palavra recorrente que eu leio sempre, mas a gente precisa ter consciência disso. Proteção, revelação e entendimento vem do Senhor, quando a gente lê a Bíblia. A palavra do Pai é assim, portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Sem esforço, o reino de Deus não vai chegar na sua vida, e a sua vida não vai ser implantada no reino de Deus. Precisa esforço, toda a Bíblia diz isso. Esforcemos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo da desobediência. E aí é só você ler para trás, depois você vai entender os exemplos que tem. O 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você quer saber se você está tomando uma decisão certa? Leia a Bíblia e ora, o Senhor vai mostrar para você, papai vai falar, o pai vai dizer para você, e você vai ouvir a voz do pai, porque a Bíblia ela se auto-revela. Mas eu só tenho um culto por semana, pastor, e daí como é que eu faço? Dobra o joelho no teu quarto. Se você gosta de dobrar o joelho na sala, não tem problema, dobra o joelho lá todo dia com a palavra. E o 13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amados, o Senhor sabe de tudo, tem tudo à sua mão. Se nós estivermos mais perto dele, as coisas vão acontecer, e se não acontecer no dia que está, continua na presença dele, vai curando, sarando a sua vida interior, porque a nossa vida não se resolve no lado de fora da casa, não se resolve no lado de fora do corpo, a nossa vida se resolve dentro, e aí fora aparecem os frutos, aparecem os resultados. Por isso que Pedro fala, para que vocês não sejam infrutíferos, para que vocês tenham frutos, precisa aparecer, mas precisa mudar primeiro por dentro, e tem que ter a voz do Pai balizando estas coisas. A Bíblia é a palavra do Pai para os filhos que são adotados, e todos aqueles que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. Eu quero dizer que a Bíblia, ela é a solução, né? A gente já sabe disso, para as pessoas que estão presas em injustiças que sofreram, que têm medo de entregar isso para Jesus, as pessoas que têm autoimagem negativa, que acham que nunca vão conseguir, que não vão funcionar. E eu vou ler 3 textos da palavra do Senhor, e depois nós vamos para a oração. E esses 3 textos, eles falam
que o Pai fala, a Bíblia é a palavra do Pai, que em Jesus Cristo a gente resolve e descobre tudo, e eu desafio você a fazer isso, me cobra, mas leia a Bíblia, e se você ler e não tiver entendimento, me liga, passa uma mensagem, ela diz, pastor, li isso aqui, não entendi, eu estou à disposição, se eu não tiver como responder para você, vou colocar algum teólogo para responder para você, alguém com discernimento e sabedoria, mas eu desafio você a ler a Bíblia, e duvido que você não vai entender melhor sobre a sua vida, Deus não quer que você entenda de teologia, Deus quer que você entenda do relacionamento com Ele, Deus quer que você entenda como faz para produzir os resultados que Ele projetou, como faz para tirar tudo aquilo que o maligno colocou dentro da mente, e a gente algumas vezes, conversava esses dias com a Solange, essa semana, com o pastor Fernando também, algumas vezes a gente acha que é um demônio, não é um demônio, é um jeito de pensar que está encruado ali dentro, está grudado ali, e não solta, tem os psicólogos aí para nos salvar nessa parte também, né, para nos ajudar nisso, tem coisas que estão dentro da gente, e a gente precisa tirar, não precisa ser confrontado como a palavra, porque se alguém falar, a gente se chateia. Ou alguém gosta de ouvir críticas aí. Críticas, na verdade, são correções. Quem gosta de ouvir correções? Estou levantando a mão para incentivar você, porque eu também não gosto. Mas eu aprendi que é necessário. E eu tenho pedido para as pessoas que estão comigo, e peço isso para a diretoria, para o ministério aqui, para os líderes, me falem quando eu estou errado, vocês têm a obrigação de falar, porque eu vou falar se você estiver errado, com amor, mas é preciso falar. Olha o que a Bíblia diz para nós termos certeza de que a gente precisa abrir o nosso coração e entregar a nossa vida para Jesus. Nós vamos agora para uma ceia, não é só um ato social, não é um ato social, é uma ceia, nós vamos renovar a aliança com o Senhor, Jesus se entregou por nós, você vai viver por Ele? Porque isso que não é brincadeira, gente. Se for para não viver com Ele, só para fazer de conta, não ceia. Mas tenha certeza da tua decisão. Não é por causa dos pecados e dos erros, é por causa da decisão de servir a Ele. E se tem alguma mentalidade que é difícil, eu vou dizer para você que tem que tirar muitas coisas, sair de alguns lugares, deixar algumas pessoas, sim, tudo isso tem que fazer. Mas dizer que isso é difícil, só quem esteve nas mãos do diabo e depois passou para o lado de cá, para o lado do Senhor, sabe dizer o que é difícil. É difícil estar nas mãos do maligno. Difícil é não ter esperança. Difícil é não ter expectativa, onde tu não vê solução nenhuma, mas tu confia que Deus vai te dar a solução. Isso é difícil? Não, isso é fácil. Difícil é não ter expectativa. Amados, leia lá Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Coloca na tela, por favor. Colossenses 1, do 13 ao 15. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amados, mudança dá serviço. Carregar roupeiro, guarda-roupa, né, o jeito que você quiser chamar, pia, fogão, geladeira, cama, sofá, dá serviço, máquina de lavar, dá serviço. Mudar dá serviço, mas mudar para o Senhor, amados, todo esse serviço é nada. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o 14 agora, em quem temos a redenção, a remissão de pecados, o perdão, a liberdade total daquilo que fizemos. 15, por favor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Para estar com Ele, não vale a pena. A gente faz uma viagem para ir num show, faz uma viagem para ir descansar numa praia bonita, faz uma viagem para ficar no exterior, conhecendo outro país, gasta dinheiro para isso, e para Jesus não. Não precisa sim. Precisa, Ellen. Precisa um esforço. Mas, gente, quantas vezes o domingo à tarde, mas eu podia dormir até mais tarde, eu já pensei isso também, lá atrás eu pensava. Mas quanto mais eu me aproximei de Cristo, menos essas coisas têm importância. Não tem importância. Eu quero estar com o Pai e com aqueles que são o corpo de Cristo, porque eu preciso ouvir a voz do Pai, e uma palavra, William, revelada,
põe a vida da gente na direção, mas você tem que estar junto. Colossenses capítulo 2, versículos 1 ao 3. A palavra do Pai diz assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Olha o versículo 3. Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer conhecer alguma coisa, quer saber alguma coisa, estão escondidos em Cristo, mas tem que ficar próximo dele. O 3, por favor, do 1 ao 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você quer descobrir o teu propósito, quer saber como é que você dá certo, inclusive aqui, é estar com Ele, é estar com o Pai. Nós vamos agora para a ceia, e nós vamos orar antes de passarmos a ceia. E eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 32, onde a Bíblia pede para a gente se autoexaminar. Nós temos que fazer um exame. Eu creio que acabou o tempo entre que o pastor diz quem ceia, quem não ceia. Graças a Deus aqui acabou o tempo. Acabou o tempo que o pastor diz assim, você não pode, porque você está em pecado. Você pode, porque você está santificado e não conhece a vida interior da pessoa. Cada um aqui tem responsabilidade, autorresponsabilidade com o Senhor. Eu tenho comigo para vir ministrar aqui. Você tem com você para cear. Nós temos que nos autoexaminar. Ninguém pode examinar o outro. E se a gente encontrar pecado, a gente pede perdão, se conserta e acerta com o Senhor, mas fica com Ele. Não pode ser que nem roda gigante, todo mês o mesmo jeito, vai e volta, toma posição com Jesus. É para isso que nós temos a ceia, é para isso que nós temos a ministração, para isso que nós temos o concerto. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 até o 32. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas vou dar uma paradinha aqui. É para se examinar, se arrepender. Reconhecer que Jesus é o Senhor, que o padrão dele é o padrão certo. Se arrepender, confessar diante dele, e depois, se der, consertar, e se posicionar. Isso é o que o Senhor chama. Se posicionar para quê? Para fazer o que a Bíblia diz que é para fazer, que a palavra do Pai é completa. E se tiver alguma coisa que você não entende, vamos esclarecer, mas não vamos se esconder disso. Versículo 30 em diante. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem ou que morrem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Ontem a minha nora pediu assim para mim, uma situação com o meu neto, e eu disse para ela o que tinha que fazer, dei uma orientação, que eu fazia com o pai do meu neto, e só esqueci de falar algo, disse, se for preciso, belisca. Isso eu vou dizer para ela amanhã ou depois da manhã, porque eu não disse na sexta-feira, esqueci de falar, no sábado. Se não funcionar, corrige. Tem que saber o limite das coisas, de pequeno para quando é grande andar certo. Nós ainda somos pequenos na presença do Senhor. Vamos aceitar a correção do Senhor, vamos nos consertar e vamos cear com Ele para poder viver o melhor
de Deus nessa terra. É muito bom falar Isaías 1,19. E comerei, se vos converteres, vocês vão comer o melhor dessa terra. E claro que todo mundo quer viver o melhor aqui, Jesus também tem isso para a gente, mas primeiro é o conserto por dentro, para que o fruto possa aparecer por fora. Fica em pé, em nome de Jesus, nós vamos orar.